Olá, eu sou Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, e fiz questão de abrir esse programa, que é o programa do nosso mês, o mês do advogado, para falar de prerrogativas. Nós temos em todo o Brasil uma grande estrutura de defesa das prerrogativas, trabalhando em cada seccional, em cada comarca, com uma série de iniciativas que visam, no cotidiano, no dia a dia, defender a advocacia e defender aqueles direitos que são do cidadão. O Conselho Federal também tem agido de forma firme junto aos tribunais superiores e principalmente no Congresso Nacional para reparar uma série de violações que estão atingindo a advocacia brasileira nessa quadra da nossa história. Uma série de violações que são graves e devem ser combatidas cotidianamente. Conheça mais desse trabalho, conheça da nossa caravana de prerrogativas, que já segue há muito tempo pelo Brasil, identificando problemas e apontando solução. Que seja um grande mês do advogado para todos nós, sem desconhecer as dificuldades do dia a dia do advogado, mas lutando de forma unida e coesa para superar esse momento de crise, esse momento de dificuldade. Feliz Dia do Advogado para todos, feliz mês do advogado, porque a advocacia é assim, ela é combativa, ela é forte, ela supera as crises e ela só faz crescer, ela só faz se orgulhar da sua caminhada. Então vamos aos trabalhos, presidente, que não param. As caravanas vão percorrer todo o país com a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia e Comissão Nacional da Mulher Advogada, para que o trabalho realizado no Conselho Federal da Ordem se aproxime do que é realizado nas seccionais. Primeira parada, OAB Minas Gerais. Aqui em Belo Horizonte, capital do estado, toda a advocacia teve a oportunidade de se conscientizar sobre as prerrogativas que são previstas em lei. Além disso, foram realizados o lançamento da campanha em defesa das prerrogativas da mulher advogada e a promoção da igualdade de gênero no exercício profissional. Confira comigo. E para começarmos com as entrevistas deste programa, quem participa primeiro conosco é a doutora Ana Carolina Carvalho, ela que é Procuradora Nacional de Defesa das Prerrogativas e vai contar um pouquinho para a gente como funcionam as caravanas de prerrogativas. Primeiramente, muito obrigada por sua participação, doutora Ana Carolina, e eu queria saber qual que é a ideia principal dessas caravanas. Eu que agradeço, Natália. Bom, a ideia principal dessas caravanas é fortalecer o exercício da profissão da mulher advogada, trazendo uma perspectiva e um olhar de fortalecimento para todas as mulheres que atuam na advocacia. E como que funciona o planejamento dessas caravanas? A Procuradoria que planeja, como que é esta questão? Então, esse requerimento vem através da seccional, que solicita para a Comissão Nacional de Prerrogativas e a comissão, juntamente com a Comissão da Mulher e da Advogada e a Procuradoria, participam no local onde é feito a solicitação. Por exemplo, nós estamos começando por Minas Gerais, que é a primeira seccional a receber a caravana, e aí nós trouxemos, juntamente com a doutora Daniele, com o doutor Hugo Zucco, trouxemos a cartilha da defesa das prerrogativas da mulher, e cada um trouxe um pouco da sua expertise para a seccional e trocamos algumas experiências. E tá aí talvez a principal importância da participação das comissões nacionais da mulher advogada e também da defesa das prerrogativas, essa união de vocês com a Procuradoria Nacional, justamente em defesa de um tema que é tão caro para o Conselho Federal. Sim, essa gestão ela valorizou muito. Desde a gestão passada vem valorizando as prerrogativas e dessa vez o enfoque é para as prerrogativas das mulheres advogadas. Nós temos conhecimento que o artigo 7º-A, ele foi introduzido no nosso estatuto para a defesa das prerrogativas das mulheres gestantes, lactantes e que deram à luz, mas principalmente para que a gente possa fortalecer o trabalho da mulher na sua área de atuação, quer seja criminal, quer seja civil, trabalhista, para que ela entenda que ela não está sozinha, que o papel dela é fundamental, aprendendo e sabendo conhecer os seus direitos para que possa defender os direitos dos cidadãos. Doutora Ana Carolina, hoje qual a função, qual o papel da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas? A Procuradoria ela atua na defesa das prerrogativas nas instâncias superiores. Como é que funciona? As prerrogativas atuam na base, nas seccionais,
precisando de um auxílio, de um suporte nos tribunais superiores, nós atuamos através de solicitação das seccionais. Nós não atuamos ou de ofício ou de ouvir dizer. Nós precisamos ser provocados para podermos ajuizar ou ingressarmos como amicus curiae, como assistente e como auxiliares em algum procedimento ou processo que o advogado que teve a sua prerrogativa profissional violada precise da nossa orientação e da nossa ajuda dentro dos tribunais superiores. Eu acho então que através desta resposta da senhora a gente até percebe um pouquinho esta união que é a Ordem dos Advogados do Brasil, porque a seccional demanda, a subseção e o Conselho Federal dá todo o respaldo. Precisa ter essa união, porque eu acredito que a advocacia unida em prol da defesa das suas próprias prerrogativas, só o cidadão é que tende a ganhar com essa união. Muito obrigada, então, doutora Ana Carolina, por sua participação conosco. Eu acredito que este tema é caro para a senhora como advogada, assim como é para o Conselho Federal da Ordem. Eu é que agradeço e muito me honra defender as prerrogativas da advocacia do país inteiro. Me honra primeiramente o meu estado de origem, que é o Maranhão, e principalmente poder atuar numa área que é tão importante, tão especial para a advocacia do país inteiro. Eu é que agradeço. Estamos falando de um tema, prerrogativas, extremamente caro para o Conselho Federal e, consequentemente, um tema que também é extremamente importante para todas as comissões. Por isso, estamos ao lado do presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais, o doutor Antônio Fabrício, que mais uma vez participa com a gente deste OAB Entrevista para falar um tema também importante para a sua comissão, não é não, doutor Fabrício? Sim, é um prazer muito grande falar novamente para a advocacia, para a sociedade brasileira. Porque quando se fala em prerrogativa, fala em exercício do direito das partes, com a titularidade das partes, mas exercido pelos advogados. E a Comissão de Direitos Sociais recebe também essas questões, essas demandas, porque os advogados trabalhistas que exercem os direitos das partes do cidadão trabalhador têm problemas. Problemas como alvará que sai em nome da parte e não em nome do advogado. Questões como oitiva de testemunha negada, como juntada de documentos negados para formar a convicção do juiz com direito das partes e o juiz nega e às vezes não quer registrar o protesto daqueles advogados. Nós temos também problemas em audiência e problemas relativos às mulheres advogadas trabalhistas, que não têm respeitado o que está na lei e agora registrado nessa cartilha, que é o direito de, quando grávida, quando lactante, poder adiar uma audiência e muitas vezes os juízes não cumprem o que está na legislação. Então chega na nossa comissão e nós levamos até o conhecimento da Comissão de Prerrogativa, fazemos todos os encaminhamentos no que diz respeito ao descumprimento daqueles que querem exercer o papel do cumprimento do direito social, dos direitos trabalhistas no Brasil. Doutor Fabrício, a gente até deu aqui num programa nosso da TV OAB uma representação da OAB Alagoas contra um juiz trabalhista, justamente porque ele não respeitou os honorários do advogado. E eles comentaram que em Alagoas, por exemplo, existem muitos casos de juízes que não respeitam os honorários, principalmente juízes trabalhistas. Isso acontece? É uma realidade brasileira ou não? Depois da reforma trabalhista, nós temos uma limitação entre 5% e 15% de honorários e é uma realidade brasileira, infelizmente. E aí cabe, a partir desses encaminhamentos, dessas denúncias, desses advogados, para a Comissão de Direitos Sociais, que nós encaminhemos ao Conselho Federal a partir do trabalho da Comissão e da Procuradoria de Prerrogativa para fazer valer os honorários desses advogados nesses limites. Não de 1%, não de 2%, porque honorários não é gorjeta. E, doutor Fabrício, podemos falar que a sua comissão, de uma forma ou de outra, a Comissão Nacional de Direitos Sociais luta também pela prerrogativa? Sem dúvida, sem dúvida. Todas essas questões, todos nós dessa comissão fazemos com que os advogados exerçam esse direito das partes, que é fazer valer as prerrogativas, fazer ser respeitado. É isso que nós queremos, respeito ao direito das partes e que os advogados vão fazer com que isso aconteça. Então, doutor Fabrício, muito obrigada mais uma vez por sua participação. E você que está em casa, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta com mais OAB Entrevista.
E este OAB Entrevista continua com o assunto prerrogativas. Falamos um pouquinho no primeiro bloco com a doutora Ana Carolina e também com o doutor Antônio Fabrício. E os dois citaram um ponto muito interessante, a cartilha das prerrogativas da mulher advogada. E quem conversa conosco um pouco mais sobre este assunto é justamente a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, a doutora Daniela Borges. Muito obrigada por mais uma vez participar com a gente neste OAB Entrevista. A alegria é imensa de estar mais uma vez no programa OAB Entrevista. Muito obrigada pelo convite. Doutora Daniela, os dois entrevistados no primeiro bloco citaram um pouquinho a cartilha. Vamos conversar aí sobre como nasceu essa iniciativa. Ela é novidade no Conselho Federal e vocês lançaram em Minas Gerais. Em 2016, nós tivemos uma alteração no Estatuto da Advocacia, incluindo o artigo 7º-A, que traz prerrogativas específicas da mulher advogada relacionadas à maternidade. São prerrogativas para a mulher gestante, a mulher lactante, a mulher pós-adoção, né, no período logo após a adoção. E como são prerrogativas recentes, elas ainda são desconhecidas por uma boa parte da advocacia e também pelas autoridades. Então, a ideia veio de conversas da Comissão Nacional da Mulher Advogada com a Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e depois envolveu também a Procuradoria Nacional de Prerrogativas, no sentido da gente promover uma divulgação maior dessas prerrogativas e também, claro, o fortalecimento da defesa desse momento especial da mulher advogada, que é justamente quando a mulher advogada se encontra, né, gestante ou lactante ou recém, né, tendo adotado recentemente um filho e todas as particularidades que envolvem esse momento da vida dela. Infelizmente, nós noticiamos aqui no OAB Nacional alguns casos de violação de prerrogativas e alguns casos que continuam a acontecer são casos absurdos. Sim. Inclusive, uma das prerrogativas da mulher advogada na maternidade é justamente o pós-adoção, o requerimento da suspensão por 30 dias dos prazos. E é impressionante como essa é uma prerrogativa que vem sendo violada, mesmo estando no Estatuto e no Código de Processo Civil, porque também houve alteração no Código de Processo Civil nesse sentido. É muito comum a gente ver advogadas procurando a OAB porque não teve o seu pedido de suspensão do prazo durante 30 dias suspensos. Detector de metais. Muitas advogadas gestantes são obrigadas a passar pelo detector de metais, apesar do Estatuto agora dizer expressamente que a advogada gestante tem o direito de não se submeter. Então, as violações são imensas, é muito importante que a gente divulgue essas prerrogativas e também busque o fortalecimento da defesa dessas prerrogativas para que, de fato, elas sejam asseguradas na realidade, nos casos reais, concretos. E no primeiro bloco, eu defendi a premissa de que prerrogativas é um tema muito importante para o Conselho Federal e também, consequentemente, para todas as comissões, porque, de uma forma ou de outra, a Comissão Nacional da Mulher Advogada está com a defesa das prerrogativas sempre em mente. Sim. É muito importante a gente ver que hoje nós somos 49,9% da advocacia. Então, hoje são praticamente 50% dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil são mulheres advogadas. Então, quando a gente pensa nessa política de defesa de prerrogativas da mulher advogada, a gente está pensando, na verdade, nas especificidades das advogadas de todo o Brasil, que representa praticamente metade dos inscritos. E um outro ponto que a gente teve a preocupação de trazer também na cartilha é para discutir também como muitas vezes a violação de prerrogativas gerais, que são prerrogativas de toda a advocacia, encontram um contexto de violência de gênero ou de preconceito e discriminação de gênero quando o profissional que tem a prerrogativa violada é uma mulher. Então, muitas vezes a autoridade, na hora da violação da prerrogativa, quando se depara diante de uma mulher, vem também com contexto de menosprezo por ser mulher, ou de assédio, ou de violência de gênero. E é importante a gente se conscientizar disso. A mulher, ela tem o direito de exercer a profissão, e exercer essa profissão com dignidade, sem sofrer assédio, sem sofrer discriminação, sem sofrer qualquer tipo de violência de gênero. Então, essa também é uma pauta que a gente está aproveitando para levantar junto com as prerrogativas específicas da advogada no momento da maternidade. E com isso, a gente procura dar um retorno, uma resposta
para as mulheres advogadas, que somos metade da nossa instituição, e dar um retorno de que a OAB, o Conselho Federal, está comprometido com as mulheres advogadas e comprometido com a defesa das prerrogativas dessas mulheres advogadas em todos os seus aspectos. A cartilha é mais uma reafirmação de que a mulher advogada não está sozinha. Não, a mulher advogada não está sozinha. O Conselho Federal tem os cuidados com a mulher advogada, com as políticas da mulher advogada como prioridade, e a Comissão Nacional da Mulher Advogada tem isso como pilar da sua atuação nesses próximos 3 anos. E estamos juntas para cuidar, né, e para garantir que essa mulher possa exercer essa profissão com dignidade, com liberdade e com igualdade. E eu acho que a gente faz parte também a gente chamar a mulher advogada para conferir a cartilha que está disponível no site da OAB para todas as mulheres advogadas, para as juízas, para todo mundo que quiser saber um pouquinho mais sobre as prerrogativas da mulher advogada. Sim, a cartilha está disponível no site, a cartilha vai circular por WhatsApp, a gente também vai ter algumas cartilhas impressas. A cartilha ela vem dentro desse contexto das caravanas. A Comissão Nacional da Mulher Advogada vai sempre acompanhar a Comissão Nacional de Prerrogativas, justamente para fazer essa divulgação das prerrogativas da mulher advogada. Então a gente vai estar rodando o Brasil esse triênio para fazer esse trabalho, e a gente também vai fazer um trabalho com as autoridades, enviando ofícios, chegando junto dessas autoridades para conscientizar, né, e para pedir que essas prerrogativas sejam sempre observadas. Então, doutora Daniela, mais uma vez, muito obrigada por sua participação conosco aqui no OAB Entrevista. Eu que agradeço. Sempre muito bom estar aqui. A cartilha está disponível para acesso no site do Conselho Federal. Nela, a advogada confere exemplos de violação das prerrogativas, como o assédio, o preconceito de gênero, além dos seus direitos, especialmente os da maternidade. Para conferir a cartilha de prerrogativas da mulher advogada, acesse www.oab.org.br. E é claro que nós não poderíamos encerrar este programa antes de conversarmos um pouquinho com o doutor Alexandre Oguzzuco, ele que é presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Muito obrigada por participar conosco no OAB Entrevista mais uma vez. Eu que agradeço, Natália, a oportunidade de participar desse programa muito gostoso de assistir, e com a competência sua na condução desse programa fica melhor ainda. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo programa. Muito obrigada, doutor Oguzzuco. Vamos começar falando um pouquinho sobre essa aproximação do Conselho Federal, das seccionais, através das caravanas das prerrogativas. Um trabalho que vocês buscam fazer cada vez mais, não é mesmo? Isso, a ideia de caravanas é esta mesma, andar juntos. Subseção, seccional, Conselho Federal, caminhando juntos para pensar os problemas de prerrogativas e as soluções conjuntamente. O que nós queremos é cada vez mais colocar o Conselho Federal à disposição das seccionais, à disposição das subseções, para que todos juntos possamos atender o advogado. Do Iapoque ao Chuí, aquele advogado, aquela advogada ofendido em suas prerrogativas, haverá de ter um atendimento da OAB. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso sonho, e esperamos poder cumpri-lo de forma bastante digna. Defender as prerrogativas profissionais para que nenhuma prerrogativa a menos tenha um advogado em nosso país. As caravanas já passaram tanto por Minas Gerais quanto pelo Pará. Podemos falar que foi um pontapé inicial muito positivo? Um pontapé inicial muito positivo. Em Minas Gerais, levando a ideia de prerrogativas da mulher advogada, lançamento de cartilha, esse trabalho em conjunto com a Comissão da Mulher Advogada, com a doutora Daniela Borges, essa fantástica Daniela Borges, muito legal em Minas. No Pará, dialogando muito com as autoridades, presidentes de tribunais, Tribunal Estadual, Tribunal do Trabalho, Tribunal Regional Federal, Tribunal Eleitoral, esse importante diálogo de convencimento das autoridades revestidas de poder no Brasil a respeitar as prerrogativas profissionais. Um trabalho que começou muito bem e espero que durante toda essa gestão terminar bem. A nossa ideia é visitar os 27 estados da federação, um jogo bom de se jogar e um jogo que começou muito bem, bola rolando fácil. A gente percebeu que em Minas Gerais um diálogo com as mulheres advogadas, no Pará um diálogo com as autoridades.
Ou seja, todos precisam se conscientizar mais sobre a importância das prerrogativas. Todos precisamos. Precisamos conhecer as prerrogativas da mulher, precisamos respeitar as prerrogativas das mulheres, principalmente essa ideia que a Daniela colocou em Minas sobre o assédio, nenhum assédio às mulheres, a mulher tem que trabalhar de forma livre, sem nenhuma pressão, sem nenhum assédio, e depois aquelas prerrogativas legais que seguem no artigo 7º-A do nosso Estatuto. No Pará também falamos sobre prerrogativas da mulher e pretendemos falar de prerrogativas das mulheres em todas as caravanas do Brasil. É um ponto central das caravanas levar a mensagem de que a mulher precisa ser respeitada, de que a mulher precisa ser valorizada e, sobretudo, a mulher advogada. Esta advogada que tem prerrogativas especiais que precisam ser difundidas e respeitadas por todos nós. Assim como as prerrogativas gerais, que precisam também ser difundidas e respeitadas por todos nós, em especial as autoridades. Nós precisamos dialogar, nós precisamos divulgar as prerrogativas e nós precisamos que elas sejam respeitadas em nosso país. Esse é o trabalho. As prerrogativas não só das mulheres advogadas, mas de toda a advocacia, sempre foi uma pauta muito central para o Conselho Federal, principalmente nesta gestão. Sempre. A alma da ordem está em duas partes, ética e prerrogativas. E, portanto, prerrogativas sempre. Sem prerrogativas, a ordem não existiria, assim como sem controle do processo ético disciplinar, a ordem não existiria. A ordem existe por conta desses dois pontos, ética e prerrogativas. Portanto, é papel primordial da ordem a defesa das prerrogativas, e é isso que nós fazemos, ou tentamos fazer, trabalhamos para tal. E você me falou um pouquinho que quer aí atingir os 27 estados da federação. Agora o próximo, Piauí? Piauí, 27, 28 e 29 no Piauí, nós estaremos em Teresina, na capital, e vamos ao interior do estado, a São Raimundo Nonato, 600 quilômetros de distância da capital do interior. Tem um probleminha de prerrogativas lá no interior do estado do Piauí e nós vamos lá dialogar com as autoridades, dialogar com a advocacia, levar nossa mensagem de estímulo e prontidão na defesa dos direitos e das prerrogativas de todos os advogados do estado do Piauí. Então podemos falar que as caravanas não são só das seccionais, mas também das subseções. Sobretudo, é uma missão que o presidente Felipe nos encomendou de irmos ao interior. Nós queremos ir à capital, mas sobretudo ir às subseções, ir ao interior, porque é na cidade que as coisas acontecem. As violações acontecem nas subseções e, portanto, os primeiros a atender às violações são as subseções. Portanto, nós precisamos estar dentro das subseções, integrar subseções, seccional e Conselho Federal, para, quem sabe, um dia lançar o site de transparência das prerrogativas. Nós queremos criar um colégio de presidentes, onde cada presidente estadual tem assento na Comissão Nacional. Esse processo de integração é tão importante, penso eu, que só ele mesmo poderia dar aquilo que desejamos, eficácia plena, eficiência plena na defesa das prerrogativas. Sempre que um advogado for violentado suas prerrogativas, a ordem deve estar lá rapidamente ao lado desse advogado e apresentar a esse advogado as ferramentas reparadoras daquela violação suportada. Essa rapidez, essa eficácia, ela depende desse processo de integração e que nós estamos tentando trabalhá-lo e, como resultado final deste mandato, apresentar uma forma pronta à advocacia brasileira. E a gente sabe que vocês buscam esta resposta imediata. A gente pode até citar o exemplo do Prerrogativas Mobile. Prerrogativas Mobile, Conselho Federal, CF-OAB, prerrogativas no nosso site, Sistema Defenda-se, o Cadastro Nacional de Violação de Prerrogativas e, quem sabe, o site da transparência pública das prerrogativas, da defesa das prerrogativas da advocacia, que um dia há de entrar no ar. E a gente pode deixar aqui, doutor Augusto, a Comissão Nacional à disposição do advogado e advogada? Podemos deixar à disposição. As caravanas há de chegar aí em cada estado desse país, como em Minas Gerais, onde terminamos uma reunião, dialogando muito com a advocacia, ouvindo os advogados, delegados de prerrogativas, colhendo sugestão a alimentar o nosso trabalho, e é isso que nós queremos, dialogar com a advocacia, dialogar com as autoridades e, sobretudo, onde existir um problema, agir com rapidez e com eficiência. Nenhuma prerrogativa a menos, esse é o nosso compromisso. Doutor Augusto, queria até te pedir para me contar também para quem está assistindo a gente, alguns exemplos, algumas ideias que vocês coletaram nas caravanas que já aconteceram. Quando passamos em Minas Gerais,
a ideia das caravanas, a ideia, no diálogo com a advocacia, surgiu a ideia lá, olha, o jovem advogado tem alguma dificuldade em defender as suas prerrogativas, em conhecer as suas prerrogativas, e no diálogo com aqueles colegas de Minas Gerais surgiu uma ideia importante, que eu acho que nós vamos levar ao Conselho Federal. Quem sabe, ao se inscrever como estagiário na Ordem dos Advogados do Brasil, este estudante tenha que passar por um curso da ESA Nacional de prerrogativas, como condição de inscrição. Quer se inscrever como estagiário? Se inscreve com a obrigatoriedade, com o compromisso de fazer um curso pela ESA sobre prerrogativas. Eu acho que isso aperfeiçoaria o futuro profissional, melhoraria a ideia, o conhecimento de prerrogativas e, por fim, a profissão advocacia. Essa é uma ideia legal. Outra ideia é o Sejusc, questão que tem nos atormentado, o Brasil afora, sobre a necessidade da ordem atuar com muita força nesses ambientes onde estão se afastando os advogados do exercício da profissão. Nós queremos um Sejusc, sim, nós somos a favor da mediação, desde que com a presença de advogados. Então, muito obrigada mais uma vez por sua participação. Eu que agradeço e parabenizo você mais uma vez pelo brilhante trabalho que faz. Muito obrigada. E obrigada a você também que ficou com a gente durante todo este OAB Entrevista. Quer revê-lo? É só acessar nossa página no YouTube. E se quiser sugerir uma pauta para o próximo programa, é pelo WhatsApp. DDD 61, telefone 999 19 47 31. E se quiser acompanhar tudo que a Ordem dos Advogados do Brasil faz em tempo real, é só seguir a gente nas redes sociais. Não perca, a OAB faz muito por você, advogado, advogada, cidadão, cidadã. Fico te esperando no próximo programa. Tchau, tchau!